Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria estar mais uma quinta-feira, culto de consagração, onde Deus preparou essa noite para a gente estar adorando a Ele. Quero agradecer a oportunidade, né? Como diz o pastor Marcos, não é fácil estar aqui, né? Mas tudo é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Contar aqui uma curiosidade para os irmãos. Às vezes quando o pastor Wilson ele convida a gente, né? No momento eu me sinto privilegiado e aceito como uma oportunidade que Deus está me dando, né? De estar ministrando a palavra, falando de Deus para os irmãos. Mas ao mesmo tempo me dá aquele calafrio, irmãos. Porque não é fácil a gente subir aqui e pregar uma palavra para a igreja instruída, os pastores que são letrados. E a gente fica apreensivo, né? Porque a gente pregar uma palavra que vai edificar a vida de alguém é maravilhoso. Mas a gente também tem que ter responsabilidade de pregar uma palavra que pode levar uma morte espiritual de alguém. Se a gente não ter instruções, chega aqui pregar heresias e a pessoa guarda aquilo no coração e a pessoa morre espiritualmente. Então todas as vezes que você tiver oportunidade, que Deus te dá uma oportunidade, abrace, irmão. Não deixe, não. Porque talvez seja única para a sua vida. E quando às vezes a gente começa a falar, não, mas eu não sou capaz. Nunca diga isso, que você não é capaz. Se Deus te deu a oportunidade, é porque Ele confia em você. É porque Ele sabe que você é capaz. E se Ele acha que você não é capaz, Ele vai te capacitar naquele momento. Foi assim com Moisés. Foi assim também com vários homens da Bíblia, que eles não acreditavam neles mesmos, mas Deus falou, vai que eu estou com você. Não foi assim com o Gideão? E Ele é assim comigo e com tua vida também. Então sempre, quando Deus te dá uma oportunidade, não pense duas vezes, não fique com medo. E o pastor Wilson, ele pregou aqui recentemente, que a gente não deve temer. Eu creio que alguns irmãos estavam aqui presentes, que a gente não deve temer aqueles que se diz pregadores, que têm instruções nas palavras, sabe bem instruído, sabe pregar. Não fique com medo, irmão, porque quem capacita a gente é Deus. Deus, muitas das vezes, nós temos que aprender a palavra mesmo, nós temos que estar instruído, ler a Bíblia, tem que estar instruído. Mas Deus quer simplicidade, Deus quer sinceridade naquilo que você vai pregar. Então não se preocupe em fazer, eu tenho que pregar bonito, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer. Não, irmão. Deus recebe a tua pregação, Deus recebe a tua oração do jeito que você entrega de coração. Seja simples e sincero em tudo que você for fazer para Deus. Amém? Deus preparou uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, que se encontra no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Glória a Deus. Irmãos, serei muito breve. Não vou cansar os irmãos, não. Mas eu quero que você saia daqui renovado, irmão. Você saia com a mente aberta, sabendo do que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Livro de Marcos, capítulo 16. Vamos estar lendo a partir do versículo 14. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, esses ficarão curados. Amém, irmãos? Pode sentar.
Glória a Deus. Aleluia. Irmão, essa passagem que nós acabamos de ler, ele está escrito nos 4 evangelhos sinóticos da Bíblia. E essa passagem aqui é muito interessante, irmão, que a gente vai ver no começo, quando Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava, ele libertava, e Jesus era seguido por muitos seguiam Jesus. Mas o interessante é como aquela multidão, nem todos estavam ali porque queriam ouvir uma palavra, porque amava o ministério de Jesus, ou que queria fazer o ministério de Jesus prosperar junto com ele. Muitos daqueles ali estavam ali porque queriam um benefício para si. Muitos estavam ali porque queriam talvez uma cura, uma libertação. E muitos, quando não alcançavam esse objetivo, eles se dispersavam. Se a gente for ver nos dias de hoje, não está diferente, irmão. Onde pessoas vêm para o Senhor, vêm buscar o Senhor com um propósito de uma cura, de uma libertação, de algo, talvez uma porta de emprego. E aí o tempo passa e isso não acontece na vida das pessoas, na vida delas. E elas começam a se dispersar. Estou perdendo tempo aqui, não está acontecendo nada, não estou vendo as coisas acontecer. Irmão, eu quero dizer para vocês nessa noite que Jesus, ele é acima de qualquer coisa. Não é emprego que vai fazer a gente ficar perto de Jesus. Se Jesus não me dá emprego, não adianta. Se Jesus não curar, não adianta ficar na igreja. Não adianta eu estar perto de Jesus. Jesus é além disso, irmão. Se Jesus não dá, Jesus continua sendo Jesus. Se Deus não abrir a porta de emprego, Deus continua sendo Deus na nossa vida. E muitos, eles se dispersavam porque não queria ficar ali sem ver aquilo acontecer na vida deles. E eles abandonavam Jesus. Mas eu creio que na vida da gente, a gente não pode pensar assim. A gente tem que entender que Jesus, ele pode fazer, como já foi pregado aqui, já foi falado aqui. Ele é o Deus que pode fazer as coisas impossíveis na nossa vida. Mas a gente tem que vir para o Senhor sabendo que Ele é Deus na nossa vida. Nós temos que entender que Deus, Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Mas a gente não tem que barganhar contra Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Quando a gente entra naquela porta, eu vou para a igreja porque eu quero arrumar um emprego. Deus dá emprego, mas se Deus não der, a gente não é obrigado, nós não temos que sair da igreja, nós não temos que sair da presença de Deus. E aí quando as coisas não acontecem, a gente começa a se frustrar, nosso coração começa a se entristecer, começamos a abandonar Deus. E com Jesus, no ministério de Jesus era assim. Ele era repleto, muitas pessoas acompanhavam, a multidão acompanhava ele. Mas poucos tinham propósito com ele. Pouco queria trabalhar junto com Jesus, querendo ver o ministério crescer. Como o Andrezinho fala, Jesus, Deus, ele trabalha com propósito. Ele não trabalha com propostas. E muitos estão vindo com proposta e se frustram. E Jesus, ele pregava, ele ensinava. Jesus não tinha segredo para aquelas pessoas que acompanhavam, para os seus discípulos. Ele jogava aberto, ele falava tudo. E uma das coisas que Jesus falou, que Jesus não tinha segredo, Jesus anunciava a sua morte. Jesus não escondeu que um dia ele iria morrer. No livro de Mateus capítulo 16, 21, Jesus vai dizer aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, que ali ele seria entregue àqueles homens, àqueles fariseus, para ser entregue à morte. Mas Jesus falou que ele ia sofrer muitas coisas, e ao terceiro dia ele ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Aquilo ele pregou várias vezes. Eu creio que ele não pregou uma vez só. Mas aqui no texto que a gente leu, a gente vai ver que aqueles discípulos esqueceram do propósito. Tudo que Jesus fala, irmão, nós temos que guardar no nosso coração. Nós temos o hábito de Deus falar conosco e a gente esquecer tão fácil. Deus tem falado todos os dias na nossa vida.
Talvez a gente não dá crédito para as coisas de Deus. Talvez porque uma criança fala para você. Talvez porque a tua mãe fala. Mas talvez Deus está usando a tua mãe, está usando o teu filho, está usando o teu esposo para pregar para você. E às vezes a gente fica disperso, não dá para ele, não entende. Por isso que quando a gente entra no culto aqui, não importa quem vai pregar, irmão. Não importa quem vai trazer a mensagem, não importa que... O importante é Deus que vai falar através daquela pessoa. Deus vai falar. E a gente tem um hábito de não dar importância. Se vir um pregador de nome, uma pessoa renomada, aí a gente vai, a gente às vezes até lota a igreja. Mas muitas das vezes é só oba-oba. Muitas das vezes é só um movimento. Talvez é aquele irmãozinho simples, que você não dá nada. Deus está usando ele para falar para a tua vida. Deus está usando ele para profetizar para você. E a gente não abre nossos olhos espirituais para o que Deus está falando. Deus vai falar que no terceiro dia Ele vai ressuscitar. E no livro de João capítulo 14, Ele vai confortar os seus discípulos também. Ele vai falar: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus estava falando para os seus discípulos, irmão. Estava confortando ele, porque quando Jesus falava uma palavra dessa, que ele era preciso ir para Jerusalém, que lá ele ia passar muitas coisas, ia sofrer muitas coisas da mão daqueles homens, e ele ia morrer. Os discípulos, eles começam a ficar tristes, começam a se entristecer, começam a se desanimar. E Jesus imediatamente vai trazer essa palavra de conforto para eles. Não fiquem tristes, porque Jesus, Ele pegou os seus discípulos, aqueles que ninguém queria nada, para fazer a diferença, para trazer para perto dele, para fazer a diferença no reino de Deus. Mesmo assim é eu e você. Talvez nós não temos merecimento, talvez ninguém vê, talvez ninguém dá valor para mim e para você, mas sabe que você é valoroso na mão do Senhor. Você é valoroso na mão do Senhor. Você é princesa, você é príncipe na mão do Senhor. Deus, Ele é misericordioso conosco. Ele jamais vai querer perder você. E Jesus aqui, Ele vai confortar os seus discípulos. E eu creio que Ele também não falou uma vez só, Ele falou várias vezes. Era para eles guardar no coração. E aí Ele vai, tudo que Jesus falou se cumpriu. Jesus morre, ao terceiro dia Ele ressuscita. E aí foi o texto que a gente leu. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele aparece primeiramente para uma mulher que não saía de perto de Jesus, por nome de Maria Madalena. Uma mulher que lutou com todas as forças em favor do ministério de Jesus. E Jesus vai aparecer para ela. Imediatamente essa mulher, ela vai para os seus discípulos lá, os discípulos de Jesus, para avisar, para anunciar que ela tinha visto Jesus. E eles não creram. Jesus, Ele vai aparecer para dois homens também, que estavam indo para o campo, creio eu que ia trabalhar. E Ele vai aparecer para aqueles homens vão imediatamente anunciar para os discípulos. E novamente eles não creem. Imagine como já estava o coração desses homens, desses discípulos. E não fazia muito tempo, irmão. Fazia pouco tempo, e tudo que Jesus ensinou, eles esqueceram. Não podemos esquecer as coisas de Deus tão rápido. Se a gente for ver, nos dias de hoje, irmão, está a mesma coisa. Pessoas que tinham um propósito com Deus, pessoas que louvavam na igreja, pessoas que pregavam na igreja, hoje não prega mais. Se esqueceu de tudo que um dia Jesus fez com eles. Fizeram igual esses discípulos aqui, não creram naquilo que Jesus prometeu um dia. E eles ficam perdidos, sem ter direção. E Jesus, mais uma vez, Ele vai aparecer para os 11. Aonde está reunido ali numa mesa,
creio eu, esteja fazendo uma refeição, talvez, ou conversando sobre o próprio Jesus, mas eles continuam incrédulos, sem acreditar. Mesmo uma pessoa vendo ir lá falar, outra pessoa vendo ir lá falar, eles não acreditavam. E Jesus vai aparecer para os 11. E ali Jesus, ele chega, ele vai dar um sermão naqueles homens. Eu creio que Jesus chegou ali falando: como pode? Tudo que eu ensinei para vocês, preguei para vocês, ensinei, curei, falei para vocês que iria morrer no terceiro dia e ressuscitar, e vocês não acreditaram. Aí entra no versículo que a gente leu, que é o versículo que eu mais gosto, que é o 15, que Jesus fala: ir por todo o mundo, pregar o evangelho por toda a criatura. Isso era para ele estar fazendo, e eles não fizeram. Jesus entra ali indignado com a dureza do coração. E a gente não está falando daquela multidão que andava com Jesus. Nós estamos falando daqueles 11, daqueles 12 que era íntimo de Jesus. Você é íntimo de Jesus ou você é multidão? Quem é íntimo de Jesus não esquece o que Jesus ensinou, o que Jesus pregou um dia. E muita gente está se esquecendo, irmão, colocando a desculpa nessa enfermidade que teve aí, que já passou. A enfermidade já está passando, e mesmo assim tem gente falando que ainda está com medo de vir para a igreja, tem medo de estar pregando a palavra. Isso não existe, irmão. Esqueceu da promessa de Deus. Você acha que quando Jesus chegou no meio daquele discípulo ali, ele estava feliz, ele estava contente? Jesus chegou triste ali. Eles não deram valor, não deram importância para tudo que Jesus pregou um dia para eles. E muitos também estão se esquecendo, mano. Lucas capítulo 24, 25, versículo 25. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Os profetas não viram Jesus, não tiveram a oportunidade de ver Jesus, mas eles profetizaram sobre Jesus, que viria um que libertava, que curava, que sarava as feridas. Eles pregaram isso. Bem-aventurado, por isso que no Evangelho de Lucas fala: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Para a gente ver o milagre na nossa vida, a gente não precisa ver, irmão. Para a gente sentir, para a gente receber o milagre, a gente só precisa crer. Lembra de Jairo? Jairo, ele estava perdido. Era um homem que tinha uma posição, era um homem que tinha reconhecimento na sociedade, procurou recurso, não encontrou. Mas no momento que ele se quebrantou o coração, se humilhou nos pés do Senhor, ele recebeu o milagre. Mas o milagre de Jairo não foi da vez quando ele chegou nos pés de Jesus, não. O milagre que aconteceu na vida dele quando ele saiu de casa. Muitos de nós estamos fracos na fé, porque não sabemos, não acreditamos no milagre. O milagre acontece na nossa vida quando a gente começa a crer. Talvez a gente está desempregado, mas a gente nunca acredita que esse Deus que você serve é capaz de te dar um emprego. Às vezes a gente está enfermo, a gente não acredita que esse Deus é capaz de curar a nossa vida, de curar o nosso ente querido. Nós temos que entender que Deus é o Deus do impossível, é o Deus que faz, é o Deus do improvável. Talvez para você é improvável, mas para Deus é provável. Talvez você sonhou algo na tua vida e ainda não aconteceu, mas Deus ainda não esqueceu de você. A Bíblia diz: talvez a mãe esqueça do seu filho, mas Deus todavia jamais esquecerá de você. Aonde quer que você esteja, Deus vai estar presente na tua vida. Deus é um Deus de solução, foi pregado aqui. É um Deus de solução. A gente só precisa perseverar no Senhor. Ele tem vitória, irmãos, mas nós precisamos buscar mais a face do Senhor. Esse versículo que a gente leu, que eu li aqui, o 15, que eu gosto muito, vai falar de evangelho.
Jesus, ele vai ordenar os seus discípulos a ir pregar o evangelho. Evangelizar, irmão, não é uma opção minha, não é uma opção sua. É um mandamento, é uma ordenança de Jesus. Jesus ordenou aquele discípulo ir pregar o evangelho. Nós também temos essa obrigação, como cristão, de ganhar vidas para o reino do Senhor. Todos aqueles que foram alcançados pelo evangelho, eles foram pregar o evangelho também. Eles foram anunciar as boas novas para aqueles que não têm conhecimento. Aleluia. Deus se alegra para aqueles que compartilham. Se nós alcançamos o evangelho, Deus se alegra quando a gente compartilha com o outro. Essa é a missão daquele cristão, de todos os cristãos, anunciar as boas novas para aqueles que ainda não têm o conhecimento. Glória a Deus. Às vezes a gente fala de missão, a gente pensa que a gente tem que ir para um outro estado, para um outro país, para ser missionários. Não. Missionário a gente faz, a missão a gente faz na nossa rua, missão a gente faz dentro da nossa casa, no nosso bairro. Isso é missão. E às vezes a gente fica esperando Deus tocar no nosso coração. Quando Deus tocar no nosso coração, no meu coração, eu vou lá fazer missão. Não, irmão. Entenda que Deus vai criar uma oportunidade. Nós temos que estar com os olhos abertos, os olhos espirituais abertos, para quando Deus criar uma oportunidade, nós estamos preparados. Por isso que nós temos que estar focado na obra. Por isso que nós temos que estar entendido da palavra. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias da nossa vida. Porque tem ímpio aí, irmãos, que sabe mais da Bíblia do que cristãos, do que muitos cristãos. Tem ímpios aí que dá surra no cristão. Os cristãos estão relaxados para ler a Bíblia. Livro de Josué, capítulo 1, versículos 8. Deus fala para Josué: Josué, medita na palavra do Senhor dia e noite. Não cessa de ler a Bíblia. É Deus que fala, irmãos. Por que nós queremos pegar na Bíblia uma vez por semana? Ou uma vez pegar na Bíblia quando vem para a igreja? Se é Deus está falando. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia e lê algo da parte do Senhor aqui, que está na palavra, Deus nos dá um entendimento diferente. Deus abre nossa mente. Nós temos que buscar, nós temos que focar. Às vezes nós não conseguimos as coisas porque nós não buscamos. Nós temos preguiça de buscar a Deus. Não desista, irmão. Evangelizar também não é simplesmente uma programação da igreja. Evangelização, irmão, tem que estar no coração de cada um membro, cada um obreiro da igreja. Não é porque um líder promove, vamos fazer evangelização, não é isso. Evangelização tem que estar dentro da gente. Nós temos que ter a iniciativa de fazer evangelização. Às vezes nós queremos fazer evangelização dentro da igreja. Evangelização, irmão, está fora. Porque Jesus falou para o seu discípulo: vai pregar o evangelho lá fora, em toda a criatura, todo mundo, toda a criatura. Às vezes Deus nos dá uma oportunidade. Eu sempre falo isso aqui, que Deus cria uma oportunidade para a gente pregar a palavra dele, e a gente não prega. A gente endurece o coração ali e não prega, mano. E aquela pessoa estava exatamente precisando de uma palavra tua. Deus formou o cenário certinho para você pregar, para você ser um missionário, e você não pregou. Então que você mude esse conceito. Mude esse conceito, pregue a palavra, mas pregue com ousadia. Às vezes a gente fala assim: mas eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. Quem não sabe é Satanás, irmão. Nós sabemos sim. Você não sabe falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus liberta, que Deus cura? Quem é que não sabe falar isso? A gente só precisa estar ligado na palavra. Nós temos que estar alicerçado na palavra. Peça orientação para alguém
que tem o entendimento da palavra, para te alicerçar. Como é que eu tenho que fazer, quais as instruções que eu tenho que seguir quando eu for evangelizar para alguém. E o resto Deus te capacita, Deus te dá estratégia. É um Deus que pode na nossa vida, irmão. Às vezes a gente que nos rebaixamos, mas Deus está falando para você, você é precioso, você tem poder. O próprio Jesus falou aqui, ó: quem for batizado será salvo, quem não for será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em mim. Expelirão demônios, falarão em línguas, pegarão em serpentes. Pegarão em serpente, nada vai acontecer contigo, irmão. E se alguma coisa vocês beberem, se beber veneno, não vai acontecer nada. Imagine o poder que Deus dá para mim e para você. Se a gente colocar a mão nos enfermos, serão curados. Vai ser curado, esse poder Deus te dá. Jesus está falando que vai acompanhar. Basta você crer, basta você não duvidar. A palavra do Senhor fala que se a gente não duvidar e a gente falar para aquele monte, monte, sai daqui, vai para ali, o monte vai. A gente não pode duvidar no nosso coração. Nós temos que ser boca de profeta, irmão. Nós temos que ser profetas aqui na terra. Nós não podemos abaixar a cabeça. Jesus, ele não quer medrosos. Nós fazemos parte do exército do Senhor. Deus só conta com os valentes. Você não quer ser os 300 de Gideão? Quem é que não quer ser? Mas aqueles ali eram ousados, tinham ousadia. Eles não temeram. Se a gente fosse olhar nos olhos carnais, o exército inimigo era enorme. Eles eram em 300. Mas Deus estratégia. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, a luta que você está passando, mas Deus vai te dar estratégia nessa noite. Deus vai te dar estratégia. Deus já está te dando estratégia. Deus está te dando sabedoria. E eu creio que em pouco tempo você vai estar testemunhando tua vitória aqui, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor fala que em nome dele, nós somos mais que vencedores. Nós somos vencedores. Nós só precisamos acreditar. Quando você coloca a mão naquele que está enfermo, ele será curado. Porque Deus te dá este poder. Nós só precisamos acreditar nele. Você é poderoso, você tem poder também. Jesus falou que nós podemos fazer obras maiores do que a que ele fez. Então, irmão, as armas estão na nossa mão, a espada está na nossa mão. É só pegar e guerrear. Não se amedronte. Talvez o inimigo, os seus olhos conseguem ver o inimigo grande, mas para Deus, nosso Deus é muito maior. Nosso Deus é maior. Pense em Davi. Davi era do meu tamanho. O gigante era do tamanho do pastor Marcos, o maior. Mas Davi não temeu não. Porque Davi não colocou a força no braço dele. Davi colocou a força no Senhor. É isso que nós temos que colocar a força no Senhor. Porque o Deus que você serve e o Deus que eu sirvo é um Deus de vitória. Você que lê a Bíblia, me fale uma passagem aqui que você vê Deus perder uma guerra. Deus nunca perdeu uma guerra. E Ele vai perder essa guerra que está na tua vida, essa tribulação que está na tua vida. Jamais. Já é a vitória garantida, basta você crer. Talvez você está falando, irmão, está difícil. As lutas estão difíceis. Já tem mais de 2 anos que eu estou passando por esse processo. Mas o Senhor está falando para você, espera mais um pouco. Eu ainda não esqueci de você. A vitória está chegando para a tua vida. É vitória garantida, irmão. Nós só precisamos crer no Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir aquilo que um dia Ele prometeu para você. Ele não começou aquela boa obra na tua vida. Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Eu creio. Eu creio que Ele vai cumprir na tua vida. Você precisa crer. Esses discípulos aqui, eles fizeram o que Jesus fez.
que Jesus ordenou. Eles foram lá, pregaram o evangelho, e esse evangelho alcançou eu e você. Esse evangelho chegou até nós. Por misericórdia, nós estamos na presença do Senhor. Mas Deus, Ele se alegra quando a gente compartilha com o nosso irmão. Ele se alegra quando esse evangelho, ele se multiplica em várias. Você prega para seu irmão prega para o outro, e assim a gente vai fazendo a obra do Senhor. A obra do Senhor não pode parar, irmão. Prega o evangelho aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Uma coisa que a gente não pode fazer jamais é baganhar contra Deus. Achar que Deus não está vendo. Achar que a gente está fazendo e Deus não está nem aí. Entenda que os olhos do Senhor estão à nossa direção. Tudo que a gente fizer, Deus está vendo. Se a gente faz coisas boas, Deus está vendo. Se a gente fizer coisa ruim, Deus está vendo. E o melhor, tudo de bom que a gente faz, quando a gente for para a glória, tem galardão. Tem galardão para mim e para você. Você será recebido pelas boas novas, pelas coisas maravilhosas que você fez aqui nessa noite, que você fez na sua vida, na sua trajetória. Então tudo que você for fazer para Deus, faça com sinceridade, faça com humildade, faça verdadeiramente, porque Ele está vendo, Ele sabe de tudo, Ele sonda o nosso coração. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Que você seja um missionário, que você seja um evangelista, mas que você pregue a palavra aonde quer que você vá. Esses discípulos aqui, eles ouviram de Jesus, tiveram que receber um sermão, uma palavra dura, mas eles seguiram firme. E é isso que Jesus está falando para nós nessa noite. Nós temos que fazer a diferença. Que nós não venhamos ser igual daqueles da multidão. Que nós possamos ser um ou dois, mas que faça a diferença no meio da multidão. E é isso que Jesus conta comigo, com você. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero orar com os irmãos para que nós possamos ir para nossas casas debaixo da bênção do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essa oportunidade, Pai, no qual o Senhor, Pai, visitou o coração de cada um aqui, Pai. Pai, eu quero, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai, que esteve presente, que veio cultuar, Senhor, o teu santo nome. Que o Senhor venha abençoar suas famílias, a sua parentela, Pai. Pai, o Senhor sabe o desejo do coração de cada um. O Senhor sabe as necessidades, Pai. O Senhor sabe, Pai, o deserto que eles estão passando, as lutas, as tribulações. Mas que o Senhor venha fazer, Pai, a diferença, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor venha, Pai, dar direção para eles, Pai. Que o Senhor não venha, Pai, que o Senhor não esqueça de um momento da vida deles, Pai. Pai, eu sei que, Pai, eles estão passando por dificuldade e por lutas. Mas eu creio que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que pode tudo na nossa vida. Eu creio, Senhor Deus, que eles vão ainda, Pai, contar um testemunho, Pai, de vitória. Porque o Deus é o Deus do sobrenatural. É um Deus que tudo pode na nossa vida. Que o Senhor venha dar sabedoria, venha dar entendimento, discernimento para eles, Pai. Pai, abençoa a tua igreja, Pai. Renova, Pai, os sonhos, os projetos deles, Pai. Que o Senhor venha realizar cada um que está no coração dele, cada um dos projetos, cada um dos sonhos, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai. Fica com eles, Pai. Em todos os momentos da vida dele, quando eles quiserem desistir, Pai. Que eles venham a entender e que eles venham a lembrar que eles servem um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, Pai. Não deixe eles desistir jamais, Pai. Que eles venham a ter força, Pai. Ter vigor, ter sabedoria, Pai. Para seguir firme, Pai, nessa jornada, nessa caminhada. Porque eu creio, Pai, que nós estamos debaixo de uma bênção, Pai. Nós estamos debaixo de promessa, Pai. E a Tua palavra fala que a gente perseverar até o final, nós herdaremos a coroa da vida eterna, Pai. Então que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor em nome do Senhor Jesus.